Abra a Bíblia em Mateus capítulo 5. Vamos ler do verso 13 ao verso 16. Eu estou lendo a Nova Almeida atualizada. Cristo continua o Sermão do Monte, depois das bem-aventuranças, e Ele nos diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Digam todos: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Olha que interessante: para que vejam as boas obras que vocês fazem, e estas boas obras glorificam o Pai de vocês que está nos céus. Antes de ministrar a palavra, nós queremos agradecer em nome de todos os pastores da região por todas as doações que vocês têm mandado e outros têm mandado. O nosso aplauso de gratidão de todo o coração por cada caminhão que já encostou nesta porta bendita e santa que tem nesse salão que cabe caminhão. Deus sabe, amém, irmãos? Deus é amoroso, Deus é poderoso. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: continue amando a Deus e fazendo boas obras. Amém? Cristo vem do ensino, ensinando os discípulos qual é o caráter que eles deveriam ter, e Ele faz uma transição daquilo que nós somos para aquilo que nós podemos fazer. Ele faz uma transição daquilo que nós temos que ter e a influência que nós podemos ser neste mundo. A igreja, ela é um povo chamado do mundo, mas não é do mundo. Mas ela é tirada do mundo, não é do mundo, mas ela volta para o mundo como sal e luz, para testemunhar de Jesus. A igreja, alguns textos bíblicos nos ensinam, como Tiago capítulo 4, verso 4. Tiago 4, verso 4. Hebreus, Tiago. Diz assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Avança um pouco mais, 1 João 2, 15 a 17. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A igreja não é mundo, está no mundo, mas não é mundo. A grande virtude da igreja, do povo de Deus, é que nós temos que ser diferentes totalmente do mundo. Meus irmãos,
Jesus, antes de entrar e dizer que vocês são sal e luz, ele disse: vocês serão perseguidos por causa da fé que vocês têm, por causa de amarem a justiça. Mas vocês são diferentes. Na perseguição, vocês vão abençoar. Na perseguição, vocês vão ser sal, vocês vão ser luz. Nós não podemos e nem precisamos imitar o mundo para alcançar o mundo. Não. Uma igreja que imita o mundo, ela perde a capacidade transformadora daqueles que estão no mundo. Acabamos de dizer, nós somos chamados para servir aqueles que nos perseguem, respondendo com amor e verdade ao ódio e à mentira que possa se levantar contra a igreja. E Jesus, para ilustrar, para demonstrar a influência que nós devemos ter na terra, ele usa dois exemplos, duas figuras, duas metáforas, para ilustrar o que é a igreja no mundo. A primeira delas é o sal. A segunda é a luz. O sal trata de uma influência interna. O sal, ele abrange a carne, ela é esfregado numa carne, ele é jogado numa panela para fazer um arroz gostoso. Quem é os homens que estão aqui que sabem fazer arroz? Levanta a mão bem alto. Olha só, expertos em arroz miojo. Não tem arroz miojo. O sal é uma influência interna. A luz já é uma influência externa. Eu estou aqui diante de uma influência externa. A luz reflete nesta plataforma. O sal influencia sem ser visto. A luz influencia se deixando ser vista. O sal influencia quando ele é infiltrado na carne. A luz influencia quando ela irradia a luminosidade dela. O sal, embora não possa ser visto, ele é sentido quando se coloca alguma coisa com sal na boca. A luz, embora não possa deixar de ser vista, ela revela. Quando começou a reunião, com a luz que temos, eu vi que tinha uma garrafa d'água vazia bem nesse canto. Se não tivesse luz, eu não teria enxergado, não teria visto. Quem aqui já se arrumou rápido no escuro, um homem, e colocou uma meia preta e uma meia azul, e chegou na igreja, quando a luz bateu, e disse: nossa, o que é isso? Não é o meu caso, né? Mas a luz, ela é reveladora. E a luz é importante, como o sal também é importante. Agora, o que Jesus estava querendo dizer quando ele olhou para os discípulos depois das bem-aventuranças e disse: vocês são o sal da terra? Quando Cristo disse isso, olhe para a pessoa que está do lado e diga: não havia energia elétrica. Não havia geladeira. Deixa uma carne fora do gelo, ela, isso mesmo que você pensou e não teve coragem de dizer, apodrece. O sal, ele é usado na carne para evitar que ela apodreça, para evitar que ela se destrua. Quando Cristo falou isso para os seus discípulos, ele sabia o que está dizendo. A única maneira de preservar os alimentos na época era o uso do sal. Impedia que a carne apodrecesse
preservava aquela carne, aquele alimento. Um pedaço de carne abandonado, coitadinho, deixado de fora, hoje à noite até amanhã, ele se destrói, não dá para usar. E o que Jesus estava querendo dizer então? Que ainda hoje a presença da igreja no mundo como sal refreia esse mundo de se apodrecer ainda mais, segura esse mundo de ser ainda mais perverso. Nós somos um antisséptico, nós somos um antibiótico nesse mundo contra a maldade, sendo sal nesta terra. Nós podemos, através da oração, através do nosso testemunho falado e visto, nos levantar e ser uma influência no mundo para que a maldade, a corrupção, o pecado, a iniquidade, a conduta errada seja banida. E nós, como sal, somos chamados, como Jesus chamou os discípulos, dizendo: vocês têm poder para purificar este mundo. Olhe para a pessoa do outro lado e diga: que coisa boa. Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os mantenha ali como sal. O mundo precisa de um purificador moral. Os padrões estão baixos, inexistentes. Eu acho incrível que o mel é bom, mas Jesus não disse: vocês são o mel desse mundo. Ele disse: vocês são o sal desta terra. E o sal, para funcionar, tem que ser esfregado na carne. Você tem que realmente sentir que o sal saiu da tua mão. Você pode jogar, mas você tem que esfregar. Tua mão tem que ficar um pouco vermelhinha da carne. E quando isso acontece, vai arder a carne um pouco a tua mão, mas vai haver um efeito preservador. É interessante que a Bíblia não diz: vocês são um sal no saleiro. Jesus não diz: vocês são um sal para ficar na prateleira. Não. O sal, para ter efeito, ele tem que se misturar, ele tem que ser esfregado. A igreja não pode se esconder em uma bolha, a igreja não pode se esconder em um aquário como esse, uma falsa espiritualidade, uma falsa fé. Não, a igreja, ela tem que ir aonde tem necessidade de mudança, porque nós levamos conosco a vida de Cristo, que é ser sal nesta terra, tirar aquilo que pode destruir a vida das pessoas. Quantos podem dizer que é verdade? Quando alguém falou de Jesus para ti, a tua vida mudou? Levanta a mão bem alto. É isso que o mundo precisa. O mel é bom, mas Deus nos chamou para ser sal. E como é que um sal se torna insípido? Se ele ficar só no saleiro. Ele tem que ser usado, ele tem que ser esfregado. Esfregado. Certa vez um homem disse: o sal cristão não tem nada de ficar escondido em elegantes prateleiras ou dispensas religiosas. Não, ele tem que ir aonde tem necessidade, ele tem que ser esfregado, ele tem que aparecer, ele tem que entrar na vida das pessoas, destruindo aquilo que não é de Deus. Eu fiquei impactado ao ler que no início do cristianismo, a igreja se tornou uma influência na música, na pintura e na literatura.
Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas foi uma verdade. Na esfera musical, houve músicos cristãos como Bach, Handel, Vivaldi e outros. E também a questão de orfanatos surgiu com a igreja. Foi a igreja que implantou essas coisas na sociedade, enxergando. E agora é uma hora da igreja ver a necessidade do mundo e ir em frente, sabendo da sua missão. Então a primeira coisa, o sal protege de as coisas estragarem, mas o sal também, ele dá sabor. O sal é um tempero, ele dá sabor. Pega um pedaço de carne sem sal e põe na boca. Por outro lado, também o excesso não é bom. Uma vez me deram um galeto, e quando serviram no meu prato, disseram: desculpa, pastor, mas acho que virou um saleto. Era um galeto com sal. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: nós temos que trazer sabor a este mundo. O mundo está cansado do seu pecado. O mundo está cansado. O pecado adoece, o pecado destrói, o pecado escraviza. Mas Deus tem levantado o seu povo na face da terra, de norte a sul, de leste a oeste, para ser o sal que traz um novo sabor à vida das pessoas. Através da igreja, as pessoas podem descobrir que a melhor coisa que tem é viver para Deus, e que na presença do Senhor há abundância de alegria. E quando a gente fala de ter muito sal, isso é muito importante. Excesso de sal, nós temos que cuidar. Deus não nos chamou para condenar esse mundo. Deus não nos chamou para julgar as pessoas. Deus nos chamou, inclusive para um momento como esse, pregar o evangelho do amor, pregar o evangelho da restauração, pregar o evangelho que cura o interior das pessoas, que tira a tristeza, o desânimo, a amargura. Um evangelho que traz as pessoas ao arrependimento, a uma mudança de vida, a uma fé genuína que traz transformação. Mas vocês são o sal da terra. O que o sal provoca? Quem já comeu aqui uma comida salgada e acordou de madrugada com sede? O sal da sede. O sal da sede. Vocês são sal da terra. Bem-aventurados que têm fome e sede. Jesus, ele completa uma coisa com a outra. Ele está dizendo: a vida de vocês tem que provocar nesse mundo fome por mim, sede por mim. O meu testemunho, o teu testemunho tem que provocar sede na vida das pessoas. Diga à pessoa do outro lado: Deus ainda não tirou a igreja desse mundo, porque por meio dela o sal está aí, trazendo proteção, tempero e sede, mostrando tem uma vida melhor do que ser escravo do pecado. Agora, Jesus disse uma coisa interessante, capítulo 5, verso 13: se o sal vier a ser insípido, perder o seu sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Olhe para a pessoa que está ao outro lado e diga: será que Deus criou a igreja para ser pisoteada pelo mundo? Não. Então nós temos que
para ser sal, manter aquilo que vai manter o sal como sal, que é a salinidade. O que quer dizer isso? A eficácia, a eficiência do sal, ela é condicional, ela precisa ser conservada. Nós não podemos deixar a impureza pegar o sal. Isso é perigoso. Nós não podemos deixar o mundanismo entrar na igreja. Nós não podemos deixar o mundanismo entrar em nossa vida. E o que é a salinidade do cristão? As bem-aventuranças, o caráter de Cristo em nossas vidas, a transformação que Ele fez em nossas vidas pela graça e pelo poder dEle. Amém, irmãos? Nós não podemos nos assemelhar ao mundo, senão nós deixaremos de ser influência nesse mundo. Nós temos que ser diferentes. A influência dos cristãos na sociedade e sobre a sociedade depende de nós sermos diferentes. Temos que manter a vida, o caráter de Deus em nós. A glória da igreja, disse um homem, está quando a igreja realmente se torna diferente do mundo. E é isso que atrai o mundo, esta vida diferente que Deus traz para nós. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga: Deus quer te usar para que as pessoas não sejam destruídas pelo pecado. Deus quer te usar a trazer sabor na vida das pessoas. Deus quer te usar para você criar sede e fome nas pessoas por Deus. Só você não pode perder a vida de santidade, de temor, de manter o caráter do reino de Deus, que são as bem-aventuranças na tua vida. Agora, Cristo continua, pode tocar teclado, Baião. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas um lugar adequado onde ilumina bem a todos. É interessante quando Jesus, Ele olha para os discípulos e diz: vocês são a luz do mundo. Naquela época eles tinham só uma lamparinazinha, que era uma luz que acendia de um pano ou de uma tocha com um produto que pegava fogo e dava uma luz. Mas hoje é diferente. Nesse salão hoje à noite nós temos vários tipos de luz. Tem as lâmpadas normais, tem as outras ali, tem esses refletores aqui. Liga as coloridas, olha aí. Para nós é mais fácil entender hoje qual é a função da luz. Digam todos: a luz tem três coisas importantes. Primeiro, ela deve ser vista por todos. Por isso Jesus diz: não se esconde uma lâmpada, não se esconde uma luz. Segundo, a luz serve de guia. Eu sei que se eu for por aqui eu vou tropeçar, porque aqui tem luz. Mas se eu for por aqui eu vou certinho. Nunca vá ao banheiro à noite sem acender a luz. Minha esposa sabe disso. Às vezes ela levanta e eu digo: acenda a luz. É um perigo. O tombo dentro de casa não é nada bom. Quem já caiu dentro de casa? Viu como eu estou falando uma verdade? A luz, ela serve de guia, mas a luz também serve como advertência.
Quem já andou numa estrada quando tem um buraco e eles lembram de botar uma luz para divertir? Às vezes eles não botam. Eu já caí em buraco que a roda entortou e o pneu esvaziou na hora, porque hoje os pneus não têm câmera. Então se entorta a roda ou quebra, o ar vai embora. Então a luz serve para ser vista por todos, servir de guia e servir como advertência. A luz, ela é muito útil. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. A luz, ela vem sobre o solo, ajuda as plantas. A luz foi a primeira coisa que Deus trouxe à existência, e ela influencia quando ela brilha e mostra a sua luminosidade. O sal é algo interno, mas a luz não, ela tem que ser vista. E eu quero dizer para vocês todos aqui hoje à noite: o mundo está olhando para nós. O meu vizinho, teu vizinho está olhando para mim, para ti. O vizinho da frente, o vizinho de cima, se você mora num prédio, se você mora numa casa, o do lado, o dos fundos, o do outro lado, o do outro lado da rua, está olhando para nós. Ah, estão nos olhando. Tenho certeza. Qual é a mensagem que nós estamos trazendo? Será que nós estamos realmente mostrando: me siga, esta é a direção? Será que o testemunho que nós estamos dando está trazendo uma advertência às pessoas, mostrando que a vida que eles estão levando tem algo melhor? A melhor mensagem da igreja é a vida que ela pode passar, que é a vida de Cristo. Aliás, a igreja só tem uma mensagem se ela tiver realmente a vida de Cristo nela. Sem testemunho não tem como haver proclamação do Evangelho. Antes das pessoas nos ouvirem, elas estão nos vendo. Antes de ela ouvir o que sai dos nossos lábios, elas estão nos enxergando, porque a luz se vê. A vida, o caráter, as bem-aventuranças podem ser vistas ou não, e elas têm que estar antes do trabalho da igreja, antes do serviço. É mais importante não apenas o que vamos executar, mas o que estão vendo em nós, o nosso testemunho. E isso é tão sério que o apóstolo, em Filipenses capítulo 2, verso 15, ele diz assim: para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração, digam todas, pervertida e corrupta, que precisa de sal e luz. E aqui ele diz: no qual vocês devem brilhar como luzeiros no mundo. Eles não sabiam que eu ia pregar sobre isso hoje à noite, mas colocaram uma luz especial para o baterista. Não sei se vocês notaram que dava para ver melhor o rosto do baterista hoje. Tem um refletor aqui, ó, e está iluminando lá dentro. Quando ele voltar, vocês vão ver então ainda mais. A luz, ela revela, ela mostra. Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga: você tem que ser luzeiro no teu bairro, você tem que ser luzeiro na tua escola, luzeiro no teu trabalho. Amém, irmãos? Você tem que ter uma luz que vai guiar as pessoas corretas, e que o teu testemunho vai advertir e mostrar: tem uma vida melhor, tem uma vida melhor.
Interessante. É um testemunho verbal, mas também é as nossas obras. Porque ele diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras. Escutem, as boas obras da igreja não é para mostrar quão bom nós somos. As boas obras da igreja não é para mostrar que nós somos. Não, as boas obras da igreja é para mostrar que a luz que nós temos não é própria. Cristo é a luz. Nós somos como a lua, recebemos a luz de Cristo, assim como a lua recebe a luz do sol. E nós estamos aqui para refletir Jesus. E assim, toda boa obra é para que o Pai seja glorificado. As pessoas têm que enxergar as boas obras da igreja e dizer: o Deus deles é bom, o Deus deles é maravilhoso. Eles não são egoístas, porque algo aconteceu com eles. Eles estão pegando roupas boas, estão pegando sapatos bons. Fé sem obras é morta. Nós temos que ter obras de fé e de amor, que não expressam apenas o nosso coração voltado às pessoas, mas a nossa lealdade, fidelidade, gratidão, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele um dia nos tocou, nos fez pobre de espírito, nos fez chorar pelos nossos pecados, nos fez pacificadores, misericordiosos, e nos fez ter mansos e ter fome e sede de justiça. E não importa se formos ser perseguidos, nós que queremos continuar sendo sal e luz nessa terra. Amém, igreja? As palavras de Cristo, dadas tantos anos atrás, são reais e vivas para os dias de hoje. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: vivemos dias de manifestar nossa lealdade a Deus, mas o nosso interesse para com o nosso semelhante. Sem obras o nosso evangelho perde a sua credibilidade, e Deus deixa de ser honrado e glorificado. Amém, igreja? Amém mesmo? Aleluia. E a luz também, ela tem o seu valor, porque o mundo está em trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O reino do diabo é o reino das trevas. Colossenses 1,13. Ele é o príncipe das trevas. As pessoas andam em trevas. Suas obras são conhecidas como obras de trevas. Os pecadores vivem e não sabem para onde vão, estão nas trevas. Eles não sabem que podem tropeçar. Vivem nas trevas. Não apenas vivem nas trevas, alguns aborrecem a luz, não querem saber da luz. Eu vim como luz a esse mundo, mas não quiseram. Está lá em João. Então, nós temos que entender que o nosso papel como igreja de ser luz é no meio de uma escuridão. O texto bíblico que acabamos de ler, no meio de uma geração corrompida, que está em trevas. E biblicamente, a Bíblia nos ensina que a luz é um símbolo da verdade. Há muita mentira nesse mundo. Hoje tem muita mentira sobre o aspecto moral da vida das pessoas. Hoje tem muita mentira filosófica esparramada por esse mundo. Hoje tem mentiras de religiões falsas. Há muita mentira. Nós somos luz. A verdade é a luz, Cristo em nós.
E nós vivendo esta verdade e enfrentando as trevas, enfrentando a mentira, no mundo espiritual, fazendo guerra e declarando: Senhor, tem misericórdia desse mundo, tira a cegueira. O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E nós estamos aqui para dizer: trevas, sejam banidas em o nome de Jesus. Espírito imundo de ódio, de vício, de impureza, de rancor, de amargura, deixa esse homem, esta mulher, e sai. A mentira sai e a verdade entra. A luz é símbolo de pureza. A sujeira esconde o pecado, as trevas escondem o pecado. As trevas não mostram quão imundo é o pecado. As trevas não deixam ver quão destrutivo é o pecado, quão terrível é o adultério, a fornicação, o roubo, a mentira, o engano, o assassinato. Tantas coisas, tantas maldades. Por quê? Está debaixo do manto de trevas, as pessoas não enxergam. A escuridão realmente ela é assustadora. O Rubens andou ali no bairro Santo Afonso, sem luz. Hoje eu ouvi um relato do pastor Demian. Ele entrou em Canoas, ali onde foi muito afastado. Ele diz: é assombroso, é assustador. Mas a luz vem e revela o que está errado. E aí, quando revela o que está errado, sai o que está errado e vem a pureza. Digam todos: a luz purifica. Diga: as trevas não podem concorrer com a luz. Se apagarmos todas essas luzes dentro do salão, vai ficar escuro. Mas quando a luz é acendida, ela dissolve as trevas. Aleluia. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: abra todo o teu coração para Deus. Deixa a luz entrar. Eu acho incrível a parábola da dracma perdida. A mulher perdeu o que ela gostava. E o que ela fez? Abriu a janela para que a luz entrasse. E ela conseguiu achar o que estava perdido. Quando o amor do Evangelho, a misericórdia de Deus, leva nós ao arrependimento, a pureza vai embora e nós conseguimos enxergar o que estava errado. Mas a luz, eu troquei. O que eu troquei? A pureza vai. Eu falei que a pureza vai embora. Não, a impureza vai embora. Então, obrigado, querida. Está ligada, minha esposa? Eu nem tinha notado. Ajuda o teu servo, Deus. E quando a luz brilha, a vida vem. Quem aqui aprendeu na escola sobre fotossíntese? A luz, se não houvesse luz, não teria fotossíntese. Se não tivesse fotossíntese, não haveria as plantas. E sem elas não haveria a oxigenação. E sem a oxigenação, ninguém iria sobreviver. Diga para a pessoa do outro lado: você está no mundo para trazer a vida de Deus a esse mundo. Sem a igreja, o mundo seria totalmente aniquilado pelas trevas e pelo pecado. Mas diga: eu sou luz nessa terra. Amém, irmãos? Mas antes de influenciar o mundo como luz, antes de pregar aos ouvidos das pessoas, nunca esqueça: a luz é vista, nós temos que pregar aos olhos deles. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: como está o teu testemunho? Deu, não pergunte mais. Não basta ter uma ideia correta do Evangelho.
tem que ter uma prática adequada ao Evangelho. Não basta ter uma doutrina certa e ver uma vida toda errada. Às vezes nos preocupamos demasiadamente com as tradições e não vivemos a vida de Deus. Olhe para a pessoa que está do lado e diga: não podemos ser uma igreja que coa um mosquito e engole um camelo. Diga: sejamos vida para esse mundo que está em trevas. Mas eu falei que a luz também, eu não falei nada, nós falamos que a luz, ela traz direção. Ontem eu fui num lugar aqui mais acima, precisei ir a 2 irmãos, e quando eu voltei, estava minha esposa e minha filha. A minha filha disse assim: nossa, isso sempre foi escuro assim? E eu: sim. E a luz do teu carro é tão fraca, pai? E eu disse: não, botei a luz alta. Ela disse: ah, tu também tem isso? Diga: a luz mostra o caminho, traz direção. Os aeroportos são tomados nas pistas por luzes, são iluminados por luzes e são limitados por luzes. Esses dias eu tive a oportunidade de estar do lado do cunhado do Rubens, que trabalha fazendo pistas de aeroporto e botando luz. E eu perguntei para ele: me tira uma dúvida, o que significa aquelas escritas na ponta das pistas, aquelas luzinhas de cor diferente? Ele me deu uma aula. Ele disse: aquilo ali é para o piloto entender o rumo, a direção que ele tem que ir, e a torre, comando, vai dizendo para ele, e ele vai conferindo. Queridos, nós estamos na terra para que o mundo possa olhar para nós e dizer: esta é a direção. É assim que eu tenho que amar minha esposa como meu vizinho. É assim que eu tenho que tratar meus filhos como meu vizinho. Eu já falei isso, mas vou falar de novo. Uma vez um homem muito bem na sua condição financeira chegava na sua empresa todo dia de manhã com a sua Mercedes-Benz, e todo dia de manhã passava um funcionário de bicicleta com um sorriso no rosto e dizia: oi, chefe. Todo dia. E um dia ele entrou na empresa, sentou na sua mesona, na sua poltrona, e disse: eu preciso falar com esse homem, ele tem uma coisa diferente. Disseram para ele: o chefe te chama. Ele pensou: vou ser posto para a rua, o que eu fiz de errado? O dono da empresa está me chamando. E ele entrou, e o chefe disse: senta aí na minha frente. E o chefe olhou para ele e disse: por favor, eu tenho que ser sincero contigo. Eu tenho um casarão aqui, eu tenho esta empresa e outras, eu tenho casa na praia, eu ando de Mercedes e tenho outros carros, e eu noto que tu tens uma alegria na tua bicicletinha e com a roupa da empresa todo dia. Eu vejo algo diferente em ti. O que é isso que tu tem, meu funcionário? Ele respirou fundo. Não perdi o emprego. Você quer ouvir mesmo, chefe? Quero. É Jesus. Ele mudou a minha vida. E naqueles dias, aquele homem estava brigando muito com a sua esposa. Eu vi isso, um testemunho, num jantar da Donep, uma vez que eu fui.
Ele estava brigando muito com a sua esposa e estavam prontos para assinar o divórcio. Que não entregou a vida para Jesus. Deus manteve os seus negócios, mas ele descobriu a luz da vida, que é Cristo. Não perdeu a esposa e valorizou mais os filhos do que todos os bens arrolados no imposto de renda. Olhe para a pessoa que está do lado e diga: pregue aos olhos das pessoas. Mostre para elas a direção com a tua vida. E deixe também a luz de Deus que está em ti ser colocado como um alerta, para que as pessoas entendam que a vida que elas estão levando no pecado não é a vida que Deus quer. Mas me toca que a luz também esquenta. Vocês não sentem, mas eu estou sentindo um calorão aqui em cima com esse negócio na minha frente aqui. A luz esquenta, gente. O que seria desse mundo sem a igreja? Não seria um lugar bom para viver. Diga a pessoa do outro lado: você pode aquecer o coração das pessoas nesses dias, sendo um bom cristão, levando o sal e a luz de Cristo. Agora o verso 16. O teu toque está tão bom, Bael, que eu podia continuar pregando, mas quando toca eu entendo que tem que parar também. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Digam todos: para que vejam as boas obras. E estas boas obras que vocês fazem, que reflete a Cristo, vai glorificar o Pai que está nos céus. Quando a luz brilha na igreja, os homens verão ela através das boas obras que nós executamos. E através dessas boas obras, indica aqui obras que devem ser não apenas boas, mas belas, obras atraentes. No original, a palavra no grego quer dizer isso. Obras que são belas, não apenas boas obras, mas belas, atraentes. E nós vamos atrair as pessoas, não para nós, não para honra e glória de qualquer homem, ou denominação, ou estrutura. Não. Vão conhecer o Deus Todo-Poderoso, aquele que quer que todos se tornem filhos através de Cristo Jesus, e que desfrute de descanso, de paz. Estamos vivendo o dia em que as pessoas não estão apenas sofrendo perdas materiais, mas muitos estão ficando enfermas na sua alma. Nós temos que ser uma igreja que traz a verdade, a palavra, o amor de Cristo nessas horas. Vamos levar as pessoas a conhecer a bondade de Deus, e elas possam experimentar o amor de Deus nas suas vidas e glorificar. Diga a pessoa do outro lado: quando você faz boas obras, ela é realizada pelo poder de Deus e para a glória de Deus. O texto que lemos de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9, o 7, eu encerro dizendo isso. A nossa confiança nesses dias está em um Deus no qual nós somos atribulados por fora, mas no nosso interior não somos angustiados. Verso 8. Ficamos perplexos por fora, mas interiormente não desanimamos. Somos perseguidos por fora, porém não abandonados no nosso interior. Somos derrubados por fora, porém não destruídos. Por quê? O verso 7 explica. Por quê, irmãos? Porque nós temos um tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga: você é apenas um vaso de barro. Pode quebrar facilmente, pode esmorecer facilmente, pode cansar facilmente, pode perder as forças facilmente. Mas os que esperam no Senhor têm um tesouro no interior.
E o poder não está no vaso frágil que somos nós. O poder está. O verso 7 diz: para que vejam a excelência do poder que está dentro deste vaso. O tesouro verdadeiro é a presença de Deus na vida da igreja. Por isso, crendo que nós somos vasos frágeis e débeis, mas temos um tesouro dentro de nós que não se quebra. O nosso Deus não mudou, o nosso Deus nunca foi derrotado. Ele subiu, Cristo, mas enviou um poder para estar dentro de nós, na hora boa e na hora da crise, que é o Espírito Santo. Não estamos sozinhos. Aquele que começou a boa obra em nós há de terminar. Passamos por uma pandemia, estamos passando por esta crise agora a nível de Estado, mas em Cristo temos vitória, amada igreja. Nele somos mais do que vencedores, porque Ele é um tesouro que não se quebra dentro de nós. E a excelência do poder e da graça vem dele. Somos fracos e preste atenção, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando sou fraco, diz o texto bíblico, aí é que sou forte. Vamos ficar em pé, estenda a tua mão e diga: Senhor Jesus, eu me humilho diante de Ti nesta noite. E eu quero dizer que eu sou um vaso frágil, mas o tesouro que está dentro de mim, que é o Teu Evangelho, que é o Teu poder, que é o Teu Espírito Santo, que é a Tua verdade, que me gera convicção e firmeza. Gera em mim, Senhor, cada vez mais uma vida que eu possa ser sal nesta terra e luz nesse mundo. Eu me humilho diante de Ti, Senhor.